Você já fez um teste de dosha na internet? Aquele de 10, 15 perguntas que ao final você descobre qual é o seu dosha, se você é vata, pitta ou kapha, e a partir dessa descoberta você passou a se identificar com esse resultado e começou a seguir as recomendações para esse biotipo, escolher os alimentos, as práticas, os horários, tudo baseado naquele teste de 5 minutos. Eu conheço esse caminho e posso te dizer com respeito, mas também com muito cuidado. Esse é um dos erros mais comuns e mais sutis de quem começa a estudar a Ayurveda. Mas ele não é o único. Bom, eu sou a Tatiana, especialista em Ayurveda e Yoga, fundadora também do Instituto Ayurveda Semente, e nesse episódio de hoje nós vamos ter uma conversa um pouco diferente. Eu não vou te ensinar o que fazer, na verdade, eu vou te mostrar o que não fazer. E mais importante, por que que esses erros eles acontecem e o que os textos tradicionais do Ayurveda realmente ensinam sobre cada um deles. Porque quando nós entendemos os erros na raiz, nós nos tornamos praticantes mais conscientes, mais livres e muito mais efetivos na aplicação dessas ciências milenares. Mas por que que esse tema ele é tão importante? Veja, o Ayurveda está cada vez mais presente no mundo ocidental e isso é algo maravilhoso. Mas com esse crescimento veio também uma simplificação muito perigosa, porque vários conceitos que são profundos, eles foram reduzidos a fórmulas. Práticas complexas foram transformadas em listas genéricas. E uma ciência que nasceu para ser totalmente individualizada, ela passou a ser aplicada de forma coletiva e padronizada. E qual é o resultado disso? Pessoas que estudam Ayurveda por anos, mas não percebem avanços reais. Ou pessoas que seguem protocolos, mas continuam sem equilíbrio. Ou mesmo pessoas frustradas porque o Ayurveda, não funcionou para mim. E veja, o Ayurveda ele não falhou. A abordagem é que precisa ser revisada. Existe um pequeno trecho no Charaka Samhita que diz o seguinte, que o conhecimento que não é compreendido em profundidade, ele não pode ser aplicado com efetividade. Bom, mas o que que nós vamos ver no vídeo de hoje? Nós vamos percorrer os 7 erros mais comuns de quem começa, mas também de quem já pratica yoga há algum tempo. Erro número 1, confundir Prakriti com Vikriti. Mas o que é Prakriti? Bom, o que que os textos clássicos eles ensinam? Nós vamos começar primeiro pelo fundamento. O Ayurveda, ele classifica a constituição humana a partir de um conceito chamado de Prakriti. E essa palavra em sânscrito significa natureza original ou uma primeira criação. É a proporção única dos 3 doshas, vata, pitta e kapha, que se estabelece no momento da concepção. E segundo os textos clássicos, ela permanece estável ao longo de toda a vida, desde que em equilíbrio. Os textos tradicionais, eles descrevem 7 tipos de Prakriti, as chamadas Sapta Prakriti, que são 3 tipos de doshas, o Vata, o Pitta ou o Kapha, predominante, e 3 tipos de dosha duplo, que é o Vata Pitta, o Pitta Kapha ou o Vata Kapha, e um tipo mais raro de equilíbrio perfeito, mas que também desequilibra rapidamente, chamado de Sama Prakriti, que é quando os 3 doshas estão em proporções mais parecidas. Na prática, a constituição dos doshas duplos são as mais comuns de serem vistas. Mas o que é Vikriti? É o estado atual de desequilíbrio. Então, agora vem uma distinção que muda tudo. Porque Vikriti, Vi em sânscrito significa desvio, Kriti é criação. Então, representa um estado atual dos doshas. É a expressão presente do organismo e ela é influenciada por tudo que aconteceu desde o nascimento. A alimentação, o sono, o estresse, as estações, as emoções, as doenças, a rotina, enfim, tudo.
E essa Vikriti, ela é dinâmica, ou seja, ela muda. Ela responde ao ambiente e às escolhas. No Charaka Samhita existe uma passagem que diz o seguinte, que a perturbação dos tridoshas, a partir do estado homeostásico do indivíduo, ele leva às doenças. E o tratamento ele deve ser direcionado ao estado atual, a Vikriti, e não à constituição original. O que que isso significa, né? Em termos mais simples, que a Prakriti é quem você é, e a Vikriti é como você está agora. E aqui é que mora um dos erros mais frequentes e mais custosos para quem começa o Ayurveda. E qual é esse erro? Imagine uma pessoa com o dosha original Pitta, que é a constituição do fogo predominante. Então, por natureza, ela tem uma digestão forte, tem um raciocínio mais aguçado, mais afiado, tem a tendência a sentir mais calor. Mas essa mesma pessoa, ela passa por períodos de exaustão extrema, de privação de sono, de excesso de movimento, excesso de estímulos, de competição. Ela começa a apresentar ansiedade, variação de energia, dificuldade de concentração e até mesmo a digestão irregular. Veja, esses são sinais de vata elevado. Então, um estado de Vikriti Vata, um estado de um dosha Vata atual. Então, se ela fizer um questionário de internet nesse momento e seguir os protocolos do tipo Pitta, ela estará tratando a Constituição e ignorando completamente o desequilíbrio. E qual é o resultado disso? Frustração, ausência de melhora e pior. O quadro, ele não se estabiliza, ele agrava. Então, tratar a Vikriti como Prakriti é um dos erros mais comuns no Ayurveda contemporâneo ocidental. Existe uma pesquisa que foi feita em 2025 no Instituto de Tecnologia de Delhi que analisou os instrumentos modernos de avaliação de Prakriti e identificou uma falha estrutural, ou seja, a maioria dos questionários não faz distinção metodológica entre o dosha original e o dosha atual, ou seja, entre a Prakriti e a Vikriti. E as perguntas, elas se referem muito a esse estado atual da pessoa, que pode estar, como eu disse, em desequilíbrio, e não a sua constituição de nascença. E esse mesmo estudo de 2025, ele apontou que os questionários que não referenciam explicitamente esses textos clássicos, como por exemplo do Charaka Samhita, do Sushruta Samhita ou do Ashtanga Hridayam, eles apresentam uma validade metodológica muito questionável. E como aplicar esses questionários corretamente? Veja, a avaliação correta da Prakriti no Ayurveda clássico, ela é feita por um especialista treinado, seja um médico ayurvédico ou um terapeuta ayurvédico, porque ele vai observar características físicas permanentes, a estrutura óssea, a cor dos olhos, o tipo da pele, a textura do cabelo, os padrões de comportamento. Vai perguntar sobre a infância, sobre o momento presente, sobre as tendências digestivas, sobre as características mentais e emocionais. E em paralelo, ele também avalia a Vikriti atual, porque o tratamento ele precisa ser direcionado ao estado presente, não à constituição original. Então, conhecer os dois é essencial, mas confundi-los é o ponto de partida para muitos desequilíbrios. O segundo erro é determinar o seu dosha por questionários de internet. É o que nós chamamos de fenômeno dos quizzes de dosha. Então, basta uma busca rápida no Google, teste de dosha. Descubra o seu dosha. Qual é o seu tipo ayurvédico? Milhares de resultados, questionários de 5, 10, 20 perguntas. E eu até entendo esse apelo, porque de fato nós temos essa curiosidade em sabermos qual é o nosso dosha, nós queremos ter um ponto de partida, nós queremos um nome para o que nós sentimos. Mas há um problema muito sério que precisa ser nomeado com muita clareza.
No Jornal de Ayurveda e de Medicina Integrativa, também publicado em 2025 em Delhi, eles analisaram dezenas de questionários modernos, né, dessa avaliação da Prakriti. E as conclusões, elas foram muito reveladoras. Ali surgiram tópicos como: a maioria dos questionários não tem validação psicométrica adequada. Há inconsistência significativa entre diferentes instrumentos para o mesmo indivíduo. Questões baseadas em estado emocional ou físico momentâneo contaminam o resultado. A ausência de treinamento do avaliador reduz drasticamente a confiabilidade. E poucos instrumentos apresentam confiabilidade teste-reteste adequada. Ou seja, em linguagem muito simples, o que essa publicação apresenta? Que você pode fazer o mesmo teste em dois momentos diferentes e obter resultados completamente distintos, e pode fazer dois testes diferentes no, no mesmo dia e ter resultados que se contradizem. O Charaka Samhita, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, ele dedica um capítulo inteiro à avaliação do indivíduo, que são os exames de 10 aspectos. E esses aspectos, eles incluem a Prakriti, que é a constituição original, a Vikriti, que é o estado de desequilíbrio atual, Sara, que é a qualidade dos tecidos, Samhanana, que é a compacidade corporal, Pramana, que são as medidas corporais, Satmya, que são as adaptações e tolerâncias, Satya, que é a força mental e emocional, Ahara Shakti, que é a capacidade digestiva, Vyayama Shakti, que são as tolerâncias aos esforços físicos, e Vaya, que é a idade e a fase de vida. Então veja, são 10 aspectos e nenhum deles pode ser adequadamente avaliado por uma lista de escolhas múltiplas sem a presença de um profissional treinado. Existe também a avaliação pelo pulso, que é o Nadi Pariksha. Então, nos textos clássicos, especialmente na tradição do Ashtanga Hridayam, de Vagbhata, a avaliação da Prakriti, ela inclui o exame de pulso, que é chamada de Nadi Pariksha. Então, essa técnica, quando praticada por um especialista experiente, ela permite sentir a qualidade do movimento dos doshas no pulso radial. Então, o Vata, por exemplo, ele é sentido como um movimento semelhante a uma cobra, porque ele é mais ondulante e irregular. O Pitta, ele se apresenta como o salto de uma rã, então ele é mais forte, pulsante, saltitante. E o Kapha, ele tem um movimento mais lento e deslizante, como se fosse um cisne. Então, esse nível de sofisticação diagnóstica não pode ser substituído por um formulário digital. Questionários online, ele tem sim um valor. Eles até podem ser uma porta de entrada, uma forma de despertar a curiosidade ou mesmo um convite para o autoconhecimento. Mas eles não podem ser considerados como uma base de avaliação segura. Tem uma outra citação no Ashtanga Hridayam que diz o seguinte, que o conhecimento superficial de algo muito profundo é mais perigoso do que o desconhecimento. Terceiro erro, tratar o dosha como uma identidade fixa e definitiva. E veja, essa é uma das grandes armadilhas da identidade, porque a pessoa fala, eu sou Vata, eu sou Pitta, ou eu sou Kapha. O dosha virou identidade, virou personalidade, virou algo que define quem você é, assim como se fosse um signo astral. E embora exista, sim, uma graça nessa linguagem, né, pois ela facilita a comunicação, ela cria esse senso de pertencimento, mas ela traz um problema sério quando ela é levada além dos seus limites. Porque a palavra dosha em sânscrito, ela significa literalmente aquilo que pode sair do equilíbrio, ou ainda é uma falha, é um desvio. Então, os doshas, eles são forças funcionais, não categorias identitárias. Então, veja, você tem 3 doshas, sempre. A diferença é a proporção e o estado atual.
porque você tem os 5 elementos presentes no seu corpo o tempo todo: o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Mais importante ainda, o objetivo do Ayurveda não é reforçar as características do dosha predominante, é criar e manter o equilíbrio, o que frequentemente significa pacificar o dosha dominante e não amplificá-lo. Um exemplo: uma pessoa com pita predominante, que continua alimentando o pita com uma dieta apimentada, com uma competição constante, com exposição ao calor, com um ritmo acelerado, ela não está honrando a sua natureza, ela está criando desequilíbrio. Uma pessoa com vata predominante, que adota um estilo de vida muito errático, com horários irregulares, com viagens constantes, com uma falta de rotina, também não está sendo autêntica, ela está agravando a sua tendência que é mais frágil. O Ayurveda, ele opera a partir de um princípio fundamental, que semelhante aumenta semelhante e opostos se equilibram. Isso significa que para equilibrar um dosha elevado, você precisa trazer as qualidades opostas, não alimentar as mesmas. Vata, por exemplo, ele é seco, ele é frio, ele é móvel, ele é irregular. Então, para equilibrá-lo, precisa o quê? Alimentos úmidos, pesados, quentes e uma rotina muito estável. Já o Pitta, ele é quente, ele é agudo, ele é intenso. Então, para equilibrá-lo, frescor, suavidade, moderação. E já o Kapha, que é pesado, é mais lento, é frio e estável, para equilibrá-lo eu preciso de leveza, de calor e de movimento. Então, quando nós paramos de nos identificar rigidamente com o dosha e começamos a nos observar como um sistema vivo em constante mudança, algo se liberta. Veja, você não é vata para sempre. Você está com vata elevado agora, nessa fase, por esses motivos, e isso pode mudar. E essa é a visão dinâmica e libertadora do Ayurveda. Erro número 4: ignorar o seu Agni, o seu fogo digestivo. Veja, se existe um ensinamento que, quando é compreendido e que muda completamente a forma como alguém pratica yoga, é esse: é entender o que é o Agni. Agni é esse fogo digestivo, essa inteligência que transforma, seja alimentos em nutrição, experiências em aprendizado, emoções em sabedoria, e é o conceito mais ignorado por iniciantes. No Charaka Samhita existe uma passagem que diz o seguinte, que Agni, o fogo digestivo, é a raiz da vida. Então, a sua manutenção é a manutenção da vida. Sua destruição é a destruição da vida. Doença nasce do Agni desequilibrado. E os textos clássicos, eles descrevem 4 estados desse fogo digestivo. O Sama-Agni, que é um fogo digestivo equilibrado, então ele digere adequadamente, sem peso, nem urgência excessiva. O segundo é Vishama Agni, que é já um fogo irregular. Ele está mais associado ao vata elevado, né? A digestão ela é mais errática, então às vezes é boa, às vezes é ruim, pode gerar gases, distensão abdominal, constipação alternada. O terceiro é chamado de Tikshana Agni, que é esse fogo agudo, então é um fogo mais excessivo, ele está associado ao pita elevado, então ele digere com rapidez, mas com acidez, então pode gerar refluxo e até mesmo inflamação. E o quarto é o Manda Agni. O Manda Agni é aquele Agni mais lento, então ele está associado ao Kapha elevado, a uma digestão mais pesada, mais lenta. E cada um desses estados pede abordagens completamente diferentes. E tratar alimentação sem primeiro entender o estado do Agni é como tentar regar uma planta sem saber se o solo está seco ou encharcado. E o ama, que são as toxinas, acontece quando o Agni falha. Então, quando esse Agni, esse fogo digestivo, ele está desequilibrado, os alimentos eles não são completamente transformados. E o que sobra é chamado de ama, que literalmente é não digerido.
é uma substância mais densa, mais pegajosa, tóxica, que se acumula nos canais do organismo. Então, o ama, ele é considerado pelo Ayurveda como a raiz primária de todas as doenças. Ele bloqueia os esrotas, que são os canais de transporte e comunicação do organismo, e cria um ambiente propício ao desequilíbrio. Então, e aqui está algo que poucos ensinam, porque um indivíduo ele pode ter uma dieta extremamente correta para o seu dosha e ainda assim acumular ama. Se o Agni ele estiver comprometido, desregulado, em desequilíbrio. A alimentação ideal sem Agni saudável, ela não produz saúde, ela vai produzir toxina. Então, este é o erro mais comum, porque a pessoa descobre o seu dosha e ela começa a pesquisar alimentos para pita, ou para vata, ou para kapha. E ela monta ali uma lista, ela segue os protocolos, mas ela ignora completamente o estado do seu fogo digestivo. Ela come até alimentos que são considerados saudáveis para a sua constituição, mas ela não considera a hora da fome, a combinação dos alimentos, esse estado emocional durante a refeição, ou mesmo a quantidade adequada à sua capacidade digestiva atual. E o Ayurveda, ele ensina que o Agni, ele deve ser avaliado antes de qualquer prescrição alimentar e que o fortalecimento desse Agni frequentemente precede qualquer mudança alimentar propriamente dita. O quinto erro é ignorar a sazonalidade e aplicar as mesmas práticas o ano todo. Existe um conceito no Ayurveda que chama-se Ritucharya, que é a sabedoria das estações. Então, o Ayurveda, ele reconhece que o ser humano não é um sistema isolado. Ele faz parte da natureza. E assim como a natureza ela se transforma ao longo do ano, o organismo humano também se transforma. Então, o conceito de Ritu Charya, que do sânscrito Ritu significa estação e Charya é conduta, uma conduta correta, é um conjunto de práticas de alimentação, de comportamentos que devem ser adaptados a cada estação do ano. No Ashtanga Hridayam existe uma frase que diz o seguinte: que quem segue condutas prescritas para cada estação mantém força, cor, vitalidade e vive por tempo completo sem doenças. Nesse texto, Vagbhata ele descreve o ano dividido em dois grandes períodos. Adhana Kala, que é o período de ascensão do Sol, de onde o Sol retira toda a energia da natureza, e Visarga Kala, que é o período em que o Sol ele devolve a energia à natureza. Então, cada um contendo 3 estações. E o que muda em cada estação? E por que isso importa? Veja, durante o inverno, o fogo digestivo ele naturalmente se fortalece. Então, o organismo ele pede alimentos mais nutritivos, mais densos, mais quentes, e é um momento propício para terapias de nutrição e de fortalecimento. Já durante o verão, o calor externo ele vai aumentar o pita no organismo. Então, o Agni, paradoxalmente, ele pode se enfraquecer. Então, alimentos mais leves, mais frescos e hidratantes são mais indicados. Práticas de resfriamento tornam-se mais essenciais. E na transição entre as estações, especialmente entre o inverno e a primavera, o kapha ele é acumulado durante os meses frios. Então começa a se liquefazer. É quando surgem alergias, problemas respiratórios, aquela sensação de peso. Então, práticas de purificação são mais recomendadas nesse período. E outro erro muito frequente é aplicar as mesmas práticas o ano todo. A mesma alimentação, a mesma rotina, as mesmas técnicas, independente da estação. Mas existe um segundo erro ainda mais sutil, é aplicar o Ritucharya indiano de forma literal no Brasil. Porque veja, as 6 estações descritas nos textos clássicos por Vagbhata foram observadas e sistematizadas no contexto climático do continente indiano. O Brasil ele tem um clima tropical com especificidades regionais muito diferentes. E como ele adapta esses princípios ao seu contexto climático real?
Veja, o Ayurveda ele não é uma lista de regras, ele é uma linguagem para compreender a natureza externa e interna. É aprender a língua, não só as palavras. O sexto erro é buscar receitas prontas em vez de compreender os princípios. É o que nós chamamos de a cultura do protocolo. Porque nós vivemos em uma época de protocolos, de listas, de guias definitivos. Os 10 alimentos que todo vata deve evitar. A rotina matinal perfeita para pita. O cardápio semanal para kapha. O problema está quando essa lista ela substitui a observação. O Ayurveda ele é ensinado a partir de princípios que geram essa capacidade de raciocínio, não de memorização. Então, quando um praticante ele compreende esses princípios, ele pode avaliar qualquer situação e tomar as decisões corretas, mesmo sem uma lista de referências. Bom, um exemplo prático. Suponha que uma pessoa com uma Prakriti Kapha, ela esteja passando por um período de muito esforço físico, pouco sono e alta exposição ao vento frio. Ela está com o quê? Com uma Vrikriti Vata. Um protocolo genérico para CAFA diria alimentos leves, quentes, levemente picantes e em pouca quantidade. Mas os princípios ayurvédicos dizem que nesse momento, com vata elevado, o organismo ele precisa do quê? De nutrição, de calor, de estabilidade. Um caldo nutritivo, com ghee, com temperos moderados e até uma quantidade adequada seria muito mais indicado, mesmo que não esteja na lista do kapha. Então, isso é o Ayurveda aplicado com inteligência. E o sétimo erro é separar a Ayurveda do Yoga e dessa dimensão mental e espiritual. Porque Ayurveda e Yoga são ciências irmãs. Ayurveda e Yoga nasceram da mesma fonte. Os textos védicos e a tradição sânscrita, eles foram desenvolvidos como sistemas complementares, destinados a funcionar juntos. O Ayurveda, ele cuida do corpo e da saúde física. E o Yoga, ele cuida da mente, da consciência. E ambos, eles reconhecem que corpo e mente são inseparáveis. Separar os dois, praticar, né, o Ayurveda sem o Yoga e o Yoga sem o embasamento do Ayurveda, é como tentar sustentar uma mesa com apenas duas pernas. Veja, no próprio Charaka Samhita, ele dedica uma atenção significativa ao que ele chama de manas, que é a mente, e ensina que os desequilíbrios mentais e emocionais são causas primárias de doenças físicas. No Charaka Samhita, ele diz o seguinte, que a mente perturbada perturba o corpo perturbado perturba a mente. Então, não existe saúde completa sem o equilíbrio de ambos. Então, o erro do iniciante é considerado um erro duplo, porque, primeiro, ele tenta tratar o Ayurveda como uma dieta ou protocolos físicos, sem abordar os padrões mentais e emocionais que estão na raiz da maioria dos desequilíbrios. Uma pessoa, por exemplo, que sofre de insônia crônica por ansiedade, ela pode ali ajustar toda a dieta, tomar ervas indicadas para o dosha e mesmo assim continuar sem dormir bem, porque a causa não é física, é mental. E a causa mental precisa de abordagem mental. E o segundo erro desse iniciante, muitas vezes, é praticar yoga sem o embasamento do Ayurveda. É aplicar as mesmas práticas para todos os alunos ou para si mesmo, né? Sem considerar a constituição individual. Veja, o yoga ele também é individualizado. Por exemplo, uma sequência vigorosa pode equilibrar o kapha, mas vai agravar o vata. Uma prática de muito calor pode beneficiar o kapha, mas vai inflamar o pita. E quando a Ayurveda e Yoga permanecem juntos, eles oferecem um sistema completo de saúde: corpo, mente, energia, alma, consciência. Então veja, os erros eles não são julgamentos, eles são convites. Eles devem ser vistos como pontos de virada
que quando são reconhecidos, eles abrem uma compreensão mais profunda, mais honesta e mais efetiva do Ayurveda. O Ayurveda, ele é exigente, não no sentido de perfeccionismo, mas no sentido de profundidade. Ele pede para que você se conheça de verdade, que você se observe com honestidade, que você compreenda antes de aplicar. E esse caminho, que é o caminho do autoconhecimento profundo, é exatamente o que o faz ser tão transformador. Então, se esse vídeo trouxe alguma clareza, algum questionamento ou reconhecimento, isso é exatamente o que a Ayurveda busca produzir. Então, deixe nos comentários qual desses erros você se reconheceu ou qual insight foi mais relevante para você. Inscreva-se também no canal, compartilhe com quem está nessa jornada e nos encontramos no próximo episódio. Nos vemos em breve.